Então, um breve aviso: temos cada vez mais pessoas na Santa Missa, em particular nessa missa das 9h30. Gostaria de reforçar então o pedido aos mais jovens que procurem oferecer os seus lugares às famílias e aos mais velhos. E é natural que os jovens às vezes cheguem um pouco antes do que as famílias, em virtude justamente de toda a preparação necessária para com os filhos. Então peço essa delicadeza, essa pequena obra, mas significativa e necessária, obra de caridade. Caros católicos, no dia 24 de outubro, neste ano de 2021, fizemos um sermão sobre a família que consideramos bastante importante, falando de sua finalidade última, falando da boa convivência e da boa conversa entre marido e esposa, falando da organização da vida familiar e falando também da oração individual e em família. Vale a pena voltar nele para considerarem o que ali foi dito, a fim de que a vida familiar possa efetivamente ser uma vida familiar católica. E queremos então hoje voltar ainda a esse tema da família, que é tema importantíssimo, pois da família depende o bem da sociedade civil e o bem da Igreja. Com esse evangelho de hoje, caros católicos, do joio semeado, ou da cisânia semeada pelo inimigo do homem, ou seja, pelo demônio e seus asseclas, durante a noite, nós poderíamos, de fato, tratar da cisânia doutrinária semeada entre os católicos, à esquerda e à direita, com inúmeras ilusões. E continuamos no nosso ofício, no nosso dever de denunciar os erros da nova direita, pois que os erros da esquerda são mais claros e menos perigosos aqui em nosso apostolado. Poderíamos falar da cisânia semeada pela direita, centrada em uma ação política externa, muito mais do que em uma ação espiritual e de vida interior, que se reflete aí sim no exterior. Poderíamos falar da cisânia semeada pela formação do imaginário, com a primazia da literatura e de uma suposta alta cultura dos grandes clássicos, para assim formar as pessoas a uma visão simbólica do mundo. Poderíamos falar da cisânia, que é se preocupar demasiadamente com as revoluções reais, ou mesmo se deixar pelas revoluções imaginárias na sociedade civil e eclesiásticas, mas esquecendo-se da revolução que ocorre dentro da própria alma. E uma cisânia generalizada que se difunde em todos os cantos, de agir com base na emoção, com base em princípios soltos ou insuficientes, com base em informações que não podem ser verificadas, ou com base em supostas revelações, locuções. Enfim, o erro de não pautar as ações a partir dos princípios católicos com a serenidade e firmeza características de uma alma católica. Todas essas cisânias têm um ponto em comum, que é nos desviar daquilo que realmente interessa a nossa conversão a Deus. Inflados de orgulho, somos levados a pensar que podemos mudar o mundo, mas sequer mudamos verdadeiramente a nossa própria alma, não vivemos bem na nossa própria família. Voltemos então, caros católicos, à cisânia semeada na família. Não voltarei aos temas da homilia anterior, vamos falar de algumas cisânias pouco sutis, que podem ser semeadas pelo inimigo e que vão minando a vida matrimonial. Consideremos primeiro, caros católicos, a cisânia, que é o esquecimento de que o matrimônio é um sacramento. É bastante comum, infelizmente, que os cônjuges vivam esquecidos de que estão unidos por um laço sobrenatural estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra entre os homens. O sacramento realizado em um momento determinado perdura ao longo do tempo por esse laço indissolúvel. E ele, o sacramento, assegura o auxílio divino pelas graças atuais. Com outras palavras, os que se casaram
tem direito às graças atuais, ou seja, às ajudas de Deus para viver bem o matrimônio. Porém, para obter essas graças, ou pelo menos para obter a maior parte dessas graças, é preciso pedir. Muitos se esquecem disso. É preciso pedir esse auxílio a que se tem direito pelo sacramento do matrimônio. É preciso rezar pedindo. Claro que marido e esposa recebem as graças também na proporção de sua fidelidade a Cristo. Lembrem-se os cônjuges de que o casamento é um sacramento que dá direito a inúmeras graças que devem ser pedidas a qualquer momento, em qualquer circunstância. Lembrem-se também de que esse sacramento do matrimônio faz que os cônjuges participem, faz que os cônjuges espelhem a união entre Cristo e a Igreja. Cristo que deu a vida pela Igreja e a Igreja que dá a sua vida pela glória de Cristo aqui na terra. Assim devem ser os cônjuges, sacrificando-se pelo outro, buscando o bem um do outro, procurando resolver as dificuldades de maneira caridosa, sem acumulá-las com mágoas e ressentimentos. Então, caros católicos, uma primeira cisânia é essa: esquecer que estão em um sacramento, em um laço sobrenatural que dá direito a graças divinas e que faz participar da união entre Cristo e a Igreja, rebaixando-se a união matrimonial a algo puramente natural, no fundo meio banal. É a cisânia do naturalismo no casamento. Outra cisânia no matrimônio, caros católicos, são os pecados contra a castidade, sejam cometidos por cada um individualmente ou sejam cometidos pelos dois na união matrimonial. Esses pecados contra a castidade estão na raiz de muitos desentendimentos, de muitas brigas, de quebras na hierarquia familiar entre marido e esposa, entre pais e filhos. São pecados que tornam o amor conjugal cada vez mais um amor egoísta e sensual. Com isso, o cônjuge vive cada vez menos para o outro e deseja cada vez mais que o outro satisfaça todos os seus desejos e caprichos, vivendo simplesmente pela sua vontade própria e pelas suas inclinações. Isso gera brigas e discórdias. Em outras palavras, é o amor de amizade conjugal, quer dizer, é o amor de sacrifício pelo bem do outro que cede lugar a um amor cada vez mais egoísta e sensual. O demônio, inimigo do homem, tira grande proveito de tudo isso e vai destruindo a família. É a cisânia dos pecados contra a castidade. Outra cisânia sutil na vida familiar, caros católicos, é quando no meio de dificuldades e provações, sobretudo com os defeitos do outro, começam a surgir pensamentos de que talvez, quem sabe, teria sido melhor não ter casado com essa pessoa. Surgem esses pensamentos e o homem ou a mulher não se preocupam tanto, porque pensam consigo mesmos, de toda forma jamais vou me separar porque sou católico. Esse pensamento tímido no início, que talvez fosse melhor não ter casado com essa pessoa, vai ganhando cada vez mais corpo, vai ganhando cada vez mais força. Ele passa então a se expressar da seguinte forma: se eu me separasse, muitos dos meus problemas se resolveriam na educação dos meus filhos, na minha vida de oração, na minha paciência e assim por diante. E a pessoa continua pensando, mas jamais vou me separar. Porém, com essa cisânia no pensamento, tudo o que o outro faz vai se tornando desagradável, vai tomando uma proporção cada vez maior até o ponto do insuportável. E aquele pensamento hipotético no início vai se tornando cada vez mais palpável, possível, concreto. Meus caros católicos, é preciso cortar imediatamente, com todo vigor e serenidade, qualquer tipo de pensamento assim,
logo no seu início, sem nenhum tipo de negociação ou pretexto. Essa cisânia é poderosíssima e, se não chegar a acabar com o casamento, vai de fato torná-lo enormemente pesado. E ocorre algumas vezes que Deus castiga esses pensamentos com uma separação de fato, e a pessoa aí se dá conta de que a vida matrimonial não era assim tão ruim como parecia. A ilusão de que os problemas vão se resolver com uma separação é uma ilusão horrível, extremamente enganadora, tudo piora. É a cisânia da ilusão da separação ou do não ter casado com essa pessoa. Outra cisânia, caros católicos, que podemos mencionar é a aversão à família do cônjuge. Ora, quando se casa, não se casa somente com uma pessoa, mas no fundo se casa também com a família desta pessoa. E se não havia essa consciência antes do casamento, é preciso agora assumir toda a responsabilidade com relação a isso, procurando uma boa convivência com a família do cônjuge, sem favorecer as aversões, sem criar divisões desnecessárias, sem colocar o cônjuge desnecessariamente em posição de escolher entre seus pais, irmãos de um lado e seu marido ou esposa do outro lado. É preciso fazer esse grande esforço para conviver bem com a família do outro. Se por acaso houver algum problema ou alguma dificuldade que realmente seja insuportável, é preciso, todavia, não ter raiva, não ter mágoa, não ter ressentimento, evitar a maledicência que não leva a nada. É preciso, isso sim, ter caridade, paciência e rezar pela família do cônjuge. Essa visão, essa aversão pela família do outro vai às vezes também criando um peso insuportável que mina, que destrói a vida familiar. É então preciso fazer um grande esforço para conviver bem com a família do outro, se por acaso houver algum problema ou alguma dificuldade. Ainda outra cisânia, caros católicos, ocorre quando o cônjuge se dá conta de que terá que conviver com os defeitos do outro para o resto da vida e que não necessariamente esses defeitos serão corrigidos ou corrigidos rapidamente. Muitas vezes se casa na ilusão de que com o tempo tudo vai melhorar. De fato, é o que deveria ocorrer num casamento bem vivido nos seus mais variados aspectos, como temos procurado falar nesses sermões. A realidade, porém, pode ser um pouco diferente e é preciso estar preparado para isso. Se a alma não estiver preparada para esse pequeno martírio cotidiano que é conviver até o fim da vida com os defeitos de alguém tão próximo e que se ama, então essa cisânia vai crescendo e crescendo e os defeitos do próximo vão se tornando cada vez mais pesados e insuportáveis, vai se ficando frustrado por não ver a coisa caminhar como era a expectativa. Mas é preciso que a coisa caminhe também na alma do cônjuge para que aprenda a lidar cada vez melhor com os defeitos do outro e que possa, com esses defeitos, praticar cada vez mais a virtude, que possa aproveitar esses defeitos do cônjuge para progredir na verdadeira caridade e assim ajudar o cônjuge também no caminho do céu. Sem essa visão realista, católica dos defeitos do cônjuge, o casamento vai fazendo água pouco a pouco e com o tempo cada vez mais rapidamente. É a cisânia, caros católicos, de não lidar bem com o defeito ou com os defeitos do cônjuge. Uma outra cisânia que podemos mencionar no casamento é a falta do que podemos chamar falta de sentido de tragédia no casamento. Muitas vezes as pessoas casam achando que tudo dará certo, ou que haverá problemas sim,
mas problemas facilmente solucionáveis, problemas no fundo tranquilos, ou por que mais sérios que sejam, nós vamos resolver de maneira muito tranquila. E quando chega então um problema grave, tudo desmorona. Esse problema grave pode ser a pobreza, a doença, a morte de um filho, pode ser algum erro pontual, porém grave, do cônjuge. Poderia ser, por exemplo, um acidente que deixa o outro em estado vegetativo para o resto da vida. Pode ser o fato de, por disposição divina, não terem filhos. Pode ser o fato de um filho que abandona a fé e que vive uma vida dissoluta. É preciso ter noção, caros católicos, de que é possível que algo assim aconteça para se ter a alma preparada, fixa em Deus, pela vida de oração, pela prática das virtudes. É a cisânia da falta de sentido de tragédia na vida familiar, tragédia eventual. Outra cisânia que podemos ainda mencionar é a falta de esforço para tornar um lar um ambiente agradável a todos os membros da família. Um ambiente fisicamente agradável, com as coisas organizadas, um ambiente limpo, que é possível mesmo nas casas mais simples. Um ambiente agradável pela regularidade dos acontecimentos, pela rotina estabelecida naquilo que é possível. O ambiente é agradável porque cada um se esforça para torná-lo agradável para os outros, para o cônjuge, para os filhos, para os pais, sem deixar que as coisas caminhem de forma largada, sem deixar a vida ir levando ou sem empurrar a vida com a barriga. Porque um ambiente desagradável, seja em que aspecto for, é um ambiente em que ninguém quer estar. Vai se criando uma aversão ao lar e ao ambiente familiar e às pessoas que ali vivem. Isso se expressa muito frequentemente pelo desejo mais constante de estar fora de casa, prolongando o tempo de trabalho ou encontrando pretextos para passar mais tempo fora de casa do que o normal, do que o legítimo. É a cisânia do ambiente familiar desagradável em qualquer aspecto que seja. Finalmente, caros católicos, podemos citar a cisânia da falta de demonstração de afeto legítimo e devido entre os cônjuges. É necessário e indispensável demonstrar afeto ao cônjuge. Alguém poderia dizer: os padres nos ensinam a agir pela razão e não pelos sentimentos. E agora está ele aí dizendo que devemos expressar nossos sentimentos. Esses padres são contraditórios. Absolutamente não. De fato, não devemos agir levados, dominados pelos sentimentos. Devemos agir movidos pela razão. E nossa razão diz que os sentimentos fazem parte da natureza humana e, quando bem ordenados, são bons, virtuosos e nos ajudam no caminho do céu. E a nossa razão diz que deve haver legítima expressão de sentimentos, de afeto, de estima entre os cônjuges. É evidente que a primeira e a principal demonstração de amor de um cônjuge ao outro deve vir pelas obras. Mas isso não deve impedir essa demonstração complementar, necessária, justa, que vem pela demonstração de afeto. Portanto, os cônjuges devem dizer um ao outro palavras que expressem a estima, o amor. Devem, com gestos simples, com alguma lembrança, também simples, ou algum escrito, por vezes, demonstrar esse afeto pelo outro. Sem essa demonstração legítima, ordenada pela razão e pela lei de Deus, o trato no matrimônio tende a tornar-se seco. Os cônjuges vão assim se distanciando e cada um, no fundo, vivendo um pouco a sua própria vida. É a cisânia da falta da legítima demonstração de afeto. Caros católicos, citamos aqui apenas algumas cisânias semeadas pelo inimigo na vida matrimonial. Há certamente outras com as quais se deve ter igual cuidado. Muitas vezes, as cisânias são evidentes quando plantadas no terreno alheio,
Conseguimos ver em outras famílias todos os problemas, tudo que está por trás. Mas as cisâneas são às vezes menos perceptíveis quando plantadas no nosso terreno, por causa do nosso orgulho, por causa de pretextos que vamos inventando para justificar essas cisâneas. E sem dar a elas a importância que realmente têm. Portanto, que cada um permaneça vigilante para que essas cisâneas não sejam plantadas ou para que sejam arrancadas, porque essas podemos arrancá-las se já se encontram semeadas na nossa alma. Mas é impossível perceber a cisânia ou perceber a sua gravidade ou ainda lutar seriamente para arrancá-la sem vida de oração. Rezar, rezar, rezar é necessário para que o trigo semeado cresça e dê os seus frutos a 100 por 1. Rezar, rezar e rezar é necessário para arrancarmos as cisâneas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.